Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos entrando com mais um momento de fé, de esperança, momento este de oração. Muito obrigado. Deixa o seu pedido nos comentários, deixa também o seu like e, se possível, me ajuda a divulgar esse trabalho compartilhando com alguém que você sabe que esta pessoa está precisando de uma oração, de ouvir a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus nesse dia abençoado. Eu tenho certeza que se você está aqui é porque Ele tem algo de especial e, por certo, Ele fará em sua vida, casa e também na sua família. Estou com a minha Bíblia aberta aqui nesse dia, em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, o verso é o 4. Gênesis capítulo 12, verso 4 diz assim: Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecerá. Irmãos, interessante aqui quando a fé ela caminha. Nós vamos aprender aqui nesta passagem bíblica do versículo 4 ao 7 algumas lições importantes aqui. Aqui fala da jornada de Abraão. Ela começa com um chamado que exige uma fé absoluta. Esta jornada, ele não tem um mapa nas mãos, apenas ele tinha uma promessa. A sua obediência, ela vai nos ensinar como viver quando Deus nos chama a andar por fé e não por vista. Então, nós vamos aprender, nós vamos extrair algumas lições importantíssimas para as nossas vidas, baseado na jornada de Abraão, que começa com um chamado que exige uma fé absoluta. Como eu disse, ele não tinha um mapa, mas ele tinha uma promessa. A sua obediência vai nos ensinar a viver quando Deus nos chama a andar por fé e não por vista. Amém? Queridos, primeiro nós vamos observar aqui a obediência. A obediência é a primeira resposta da fé. A primeira resposta da fé, ela é a obediência. O texto diz: Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Ou seja, fé não espera condições ideais. Fé não espera condições ideais. Abraão tinha 75 anos, mas partiu. Ele partiu. A obediência imediata de Abraão revela a sua confiança total em nosso Deus. Ele não negocia, ele não questiona, simplesmente ele obedece. Nossa fé
é comprovada, meus irmãos, quando pela prontidão, quando obedecemos, pela prontidão com que eu e você obedecemos, a nossa fé é comprovada. Que fé é essa que não está pronta para obedecer? Agora, observa, como eu dizia, a nossa fé, ela é comprovada pela prontidão com que obedecemos ao Senhor, mesmo quando não compreendemos tudo. Então aqui nós vamos ver a obediência aqui de Abraão é a primeira resposta de fé. Você já deu essa resposta de fé ao Senhor? Outra questão no versículo 5, levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló. A jornada de fé, ela inclui aqui sacrifícios e relacionamentos. Sacrifícios e relacionamentos. Nós sempre queremos o bônus, né? No final, não queremos o sacrifício, não é? Nós queremos a vitória total, agora o sacrifício não. A fé não caminha sozinha. Não, Abraão leva a sua família e tudo o que ele tem. Relações são testadas na jornada espiritual. Ló, que vai com ele, vai trazer ali conflitos futuros. Agora escute, quem você leva em sua jornada pode influenciar o seu caminho. Precisamos de discernimento. Cuidado. Não é todo mundo que você vai levar com você, porque pode trazer problemas para você no futuro. Então, quem você leva em sua jornada pode influenciar o seu caminho. Então, precisamos de discernimento. Outra questão que eu observo aqui, o texto diz que neste tempo os cananeus habitavam essa terra. Gente, eu estou no capítulo 12 de Gênesis, eu li a partir do 4, agora estamos no 6, no verso 6, que o texto diz que Abraão partiu por aquela terra até o lugar de Siquém, ali é o carvalho de More, onde os cananeus habitavam. A promessa de Deus não elimina os desafios presentes. E eu me recordo agora também da terra prometida, mais lá na frente, quando os filhos de Israel, no caso Josué, Caleb, eles tinham herdado a terra junto com aquela nova geração, e Caleb, ele pegou ali as montanhas de Hebron, do Monte Hebron, e a palavra de Deus diz que lá tinha gigantes. Ou seja, a promessa de Deus, ela não elimina os desafios. Deus, no cumprimento das suas promessas nas nossas vidas, Ele quer que eu e você encaremos os desafios, enfrentemos os desafios. Porque a promessa de Deus não elimina os desafios. Fé, ela não é ilusão, é enfrentar o que existe com os olhos na promessa. Enfrenta o desafio que existir com os olhos na promessa. Deus pode prometer, mas você ainda terá que lutar por aquilo. Você ainda terá que fazer a sua parte. Fé não nega a realidade, ela transcende. Então, a terra prometida, ela é ocupada. Amém? A fé, ela enfrenta realidade. Então, enfrenta a realidade. Outra questão aqui, que nós vamos observar, que o texto vai dizer: apareceu o Senhor a Abrão, e ali edificou um altar ao Senhor. Nós vamos observar o quê?
nesta obediência de Abraão, quando ele chega a Canaã, que tem inimigos, observa, o Senhor apareceu, ou seja, a revelação de Deus, ela é progressiva na caminhada. Abraão não recebe tudo de vez, mas ele recebe o suficiente para adorar. O altar ali é símbolo de gratidão, o altar ali é símbolo de entrega, o altar ali é símbolo de memória da promessa. Então observa, edifique altares nos lugares onde Deus se revela a você. Edifique altares, marque estes encontros com adoração. A presença de Deus, ela consolida a promessa nas nossas vidas. Então, que nós possamos aprender aqui hoje. Abraão nos ensina que fé é movimento, é partir sem saber. Abraão nos ensina a confiar sem ver e adorar mesmo antes de possuir. Ele nos ensina. O altar que Abraão ergueu é um testemunho de que a presença de Deus é maior do que qualquer posse, do que qualquer desafio à presença de Deus. Você está disposto a partir como Abraão, mesmo sem ver o destino? Está disposto? Quais altares você precisa levantar hoje em sua vida para lembrar da fidelidade de Deus? Pense nisso. Eu quero orar pela tua vida neste dia maravilhoso, mas a história de Abraão, ela nos inspira em muitas coisas. A história de Abraão, um homem que chamou, só que por algum motivo ele para em Harã. Eu não sei, por causa do seu pai do seu pai que morre, do seu irmão que morre, do seu pai que morre na estrada, porque morre ali e ele fica por ali, ele é movido pelo desânimo naquele momento, mas ele segue depois. Ele dá ouvido à voz de Deus e ele vai. Amém? Ele vai para um lugar sem saber para onde ir. Mas Deus vai dando a direção para ele enquanto ele caminha. Nós precisamos de aprender a andar por fé. Se Deus mandou você sair, saia. Se Deus mandou você ir, vá. Mas para onde? Só vá. Só isso, só siga. Amém? Só siga. Só caminha. É isso. Não pare, só caminhe. Amém? Só caminhe. Só seja obediente. E Deus, Ele vai te revelando no caminho o local aonde Ele quer que você vá. Se você não sair hoje, se você não usar a fé para caminhar hoje, você não vai saber o que Deus tem reservado para a tua vida. Amém? Então você precisa obedecer. Mando aqui um abraço para nosso querido presbítero Raquelo. Deus abençoe a sua vida, sua casa, a sua família, em nome de Jesus, e uma excelente recuperação para o Senhor aí, tá bom? Glória a Deus. Isso. Nós vamos orar, gente? Isso. Parabéns aos aniversariantes do dia. Deus abençoe vocês, tá? Em nome de Jesus. E se você recebeu uma bênção, relata a vitória que você recebeu do Senhor, tá bom? Relata a vitória que você recebeu ou alguém da família tenha recebido de Deus. Oremos a Deus. Vamos clamar ao Deus vivo, ao Deus poderoso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso
de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória permanece para todo sempre. Senhor meu Deus, hoje nos colocamos diante de Ti com os nossos corações humildes e cheios de reverência. Pai, como fez Abraão ao erguer um altar no lugar onde o Senhor lhe apareceu. Pai, como o Senhor chamou Abraão para uma terra desconhecida, também nos chama todos os dias a vivermos pela fé e não pelo que vemos, meu Pai. Ensina-nos a obedecer como Ele obedeceu, prontamente, Senhor, corajosamente, sem hesitação, que possamos levantar do lugar da comodidade e dar passos de fé, mesmo sem conhecer todos os detalhes do Teu plano, Senhor. Deus de alianças, sabemos que a jornada da fé não é solitária, Senhor. Caminhamos com pessoas ao nosso lado, familiares, amigos, irmãos, em Cristo, meu Pai. E cada relacionamento traz consigo bênçãos e traz também desafios. Dai-nos discernimento para caminhar com sabedoria, amor, humildade e ajuda-nos, Senhor, a manter os nossos olhos fixos em Ti, mesmo quando surgirem conflitos ao longo do caminho. Senhor, como Abraão viu que a terra prometida estava ocupada pelos cananeus, também nós enfrentamos barreiras e impossibilidades diante das Tuas promessas. Pai, nós encontramos desafios, mas hoje declaramos, confiamos em Ti. A realidade pode parecer contrária, mas a Tua palavra é a verdade final. Senhor, fortalece-nos para perseverar, lutar, orar e crer até vermos a Tua promessa se cumprir. Senhor, acima de tudo, Senhor, queremos a Tua presença. Ó Deus, mais do que qualquer terra prometida, que possamos, meu Pai, reconhecer quando o Senhor se manifesta no caminho. Como Abraão, queremos edificar altares, ó Deus, de gratidão, ó Deus, em lembrança, ó Deus, de testemunho, altares de adoração. Senhor, marca agora as nossas vidas com, ó Deus, os Teus encontros. Marca a vida deste homem, desta mulher, que nunca percamos a sensibilidade para ouvir a Tua voz e sentir a Tua mão sobre nós. Pai, se existem pessoas aqui hoje enfermas, doentes, meu Pai, curai-os, curai esta pessoa, libertai esta pessoa do mal que lhe aflige, do mal que atinge o teu corpo físico. Liberta ela, ó Deus, liberta a família deste homem e desta mulher. Traz libertação, traz transformação, traz, meu Pai, livramento sobre esta vida, esta casa, esta família. Que toda doença, que toda enfermidade caia por terra, a fim de que seu nome seja glorificado.
Ah, Pai querido, Pai amado, abençoa de uma maneira especial, abençoa de uma forma poderosa as nossas vidas. Pai, nós cremos, nós acreditamos, ó Pai, no poder da oração e da Sua palavra. Abençoa-nos de uma maneira especial, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai, nós oramos. Ó Pai, nós clamamos, nós suplicamos. Meu Deus e meu Pai, abençoa as nossas vidas, a fim de que seu nome seja glorificado, meu Pai. Vai tocando agora, Senhor. Ó Deus, sim, ó Pai, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, Senhor, porque o Senhor não é o nosso empregado, não, Pai. Nós somos seus servos. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o comandante. Então, segundo a tua vontade, se os nossos pedidos condizem com a tua vontade, Pai, faz, meu Pai, o milagre acontecer. Deus, eu não faço essa transmissão para me exibir, em hipótese alguma. Eu faço essa transmissão, ó Deus, como forma, ó Deus, de evangelizar, ó Deus, levar as pessoas a crer em Ti, a confiar somente em Ti, meu Pai, como o único Deus, o único que é capaz não só de curar as nossas enfermidades, mas de nos perdoar, de nos salvar, ó Deus, neste mundo perdido, de nos levar para os céus um dia. Este é o meu objetivo. Todos os dias eu venho aqui, Senhor, para levar a Sua palavra. Ó Deus, a palavra, porque só Tu tens a palavra de vida eterna. E esta palavra que é pregada todo dia aqui, todos os dias, não é, ó Pai, firula, emocionalismo. Não, Pai. Ah, Senhor, é a Tua palavra que é pregada. E nós cremos, porque sempre quando o Senhor Jesus estava pregando a Sua palavra, anunciando a Sua palavra, milagres aconteciam. Como aconteceu o milagre da multiplicação, como aconteceu milagres, ó Deus, de libertação de pessoas oprimidas. Ó Deus, como pessoas que foram curadas nestas reuniões de oração, nestas reuniões de palavra, como leprosos foram purificados, como, ó Deus, mulher hemorrágica que foi liberta, como mortos ressuscitaram nestas reuniões. Ah, Pai, como se manifestou o poder da revelação nestas manifestações. Oh, meu Deus, porque o Senhor Jesus falava, revelava a intenção do coração dos fariseus e dos escribas. Nestas reuniões acontecia manifestação do seu poder. Por isso, meu Pai, aqui acontece também por causa da Sua presença real neste lugar. Pai, aonde dói nesta pessoa, aonde machuca nesta família, que o Senhor possa trabalhar de uma maneira especial, trazendo alegria, porque nós cremos na alegria proporcionada pela presença do Senhor, pelo poder do Espírito Santo. Pai, leva-nos, Senhor, para onde Tu quiseres e que em cada passo o nosso coração confesse: o Senhor é fiel, o Senhor é fiel, o Senhor proverá, o Senhor está comigo. Que nós possamos declarar: o Senhor está comigo. Glória a Deus, glória a Deus. Em nome de Jesus te pedimos agora e te agradecemos. Todos os pedidos nós levamos a Ti, seja de pessoas que estão enfermas em casa, nos hospitais, seja de pessoas que estão presas, que estão em casas de recuperação, como aquela moça, meu Pai,
Meu Jesus, onde quer que esteja este homem, esta mulher, que haja o mover do Senhor sobre a vida, a casa e a família. Eu repreendo todo mal e eu declaro vitória sobre a vida deste homem e desta mulher, não somente agora, mas para todos sempre. Amém. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Declare: a presença de Deus é comigo nesta caminhada. 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 Pode declarar aí, vai. Isso, a presença de Deus é comigo nesta caminhada. Glória a Deus. Que maravilhas, hein? Que bênção, hein? Glória a Deus. Ó, você está curado, está curada, está liberto, liberta pelo grande poder de Deus. Antes de entregar algumas revelações que o Senhor me deu aqui, eu gostaria de perguntar: tem alguém que você deseja aceitar Jesus, voltar para os caminhos do Senhor? A oportunidade é agora, fazer um concerto com Deus. A oportunidade é neste momento. É só você dizer: eu quero aceitar Jesus, eu quero, pastor, voltar para Jesus, renovando minha aliança com Ele. Você quer? Então escreva: eu quero. Isso. E você vai orar comigo assim, ó: Senhor Jesus, neste momento eu te aceito como único, suficiente Salvador da minha alma. Neste momento eu retorno para os teus caminhos, Senhor, de onde eu nunca deveria ter saído. Eu faço um concerto, renovando a minha aliança com o Senhor. Eu prometo ser fiel. Perdoa os meus pecados. Escreva o meu nome no céu, no livro da vida, e sela com o teu sangue para o grande dia da vida eterna. Amém. Amém, Senhor Jesus. Pastor Vanderlei, agora o que faço? Procure uma igreja evangélica mais perto da Bíblia. Procure a liderança da igreja para você congregar, servir a Deus. Quantas pessoas estão aqui nesse canal, me acompanham já há muito tempo, que estavam paradas hoje, né, estão caminhando, começaram a caminhar, retornaram a caminhada através deste canal. E eu louvo a Deus. Tem pessoas que já estão louvando na igreja, tem pessoas que até pregam já a palavra de Deus. E eu fico feliz, eu fico um bobão, todo bobado, sabia? Isso, eu fico igual um bobão olhando assim, sabe? É, sério. Bobalhado de saber essas pessoas estão congregando, servindo a Deus, e saber que Deus usou este canal para que essas pessoas se aproximassem dele. Ah, eu fico numa alegria maravilhosa na minha vida. Amém? Então, sirva a Deus, caminhe, porque é bom servir ao nosso Deus. Tá bom? E conte com as orações deste canal. Amém? Ó, se você recebeu uma bênção, conta aí o seu testemunho, tá bom? Não é testemunho, não. É para você contar o seu testemunho. Amém? Não é testemunho, não. Ok? Deus abençoe. Quando estávamos orando, o Espírito Santo, ele falou ao meu coração de 3 pessoas que você, infelizmente, permitiu entrar na tua vida, nessa caminhada com você, alguém que não está no mesmo propósito. Você permitiu. Agora você está pagando um preço muito alto. Pastor Vanderlei, o que fazer? O Senhor quer que você ore. É apenas isso. Agora só ore. E isso. Ore, tá? Fique na oração. Persevere na oração. Agora é isso aí. Aguenta firme e persevera na oração. Amém? O Senhor está falando ao meu coração
aqui entre nós, eu via duas pessoas, e essas duas pessoas, você estava na porta de uma delegacia. Eu via você, não era na porta de um presídio, eu via você na porta de uma delegacia. Eu via. Depois você entrava dentro dessa delegacia. Escute uma coisa aqui. Tem um laço armado aí, e se você der bobeira, você não vai parar na porta da delegacia, você vai parar dentro da delegacia. Tu vigia. Amém? E você já sabe o que é. Pula fora enquanto é tempo. Duas pessoas aqui. Amém? Duas pessoas aqui. Não era alguém da família, não. Era tu mesmo. O laço era para você. Você se sentir envergonhado. Sério. Duas pessoas aqui. Tu vigia na terra. Espírito Santo fala ao meu coração. O Senhor está falando ao meu coração. Aqui tem um irmão. E este irmão, cada vez que você ora por algo, parece que se distancia de você isso. Parece que fica longe de você isso. Aí você tem essa sensação que você tem. E você está até meio que desanimado na oração, hein? Não, aí que você tem que orar mesmo. Quando as coisas não saem conforme você gostaria, não flui conforme você queria, é aí que você tem que perseverar. Amém? Persevere na presença do Senhor. O Espírito Santo que não se engana me mostra uma mulher aqui. O problema é no seu intestino, tá? E eu via Jesus curando, repreendendo este mal no intestino desta mulher. O Espírito Santo falou o meu coração. Tem uma surpresa para alguém da família de uma pessoa que está aqui. Essa pessoa não pode engravidar. Pela medicina, enfim, ela não pode engravidar. Só que eu vejo Deus fazendo este milagre. A preocupação vai vir? Até pode vir a preocupação. Só que Deus está no comando. Eu quero ver ser uma gravidez de risco quando Deus está no comando. Amém? Glória a Deus. Nós temos vários exemplos aqui no canal, inclusive a Rawane, né? A Rawane, o Vini, seu esposo, passaram por uma experiência grandiosa quando o Ravi ainda estava no ventre da Rawane. Mas, como era uma promessa de Deus, o Ravi nasceu, perfeita saúde, Deus colocou as mãos, deu tudo certo, e pensa no menino esperto, né? Pensa no menino esperto. Está fazendo até natação. Fez um aninho em pouco tempo agora. Até natação ele faz. Preciso de ver. Preciso de ver ele. Uma bênção do Senhor, o Ravi. Ele participa das orações, costuma participar das orações. Vê o pastor Vanderlei, ele já fica ligado. Ele ouvia a transmissão desde quando estava na barriga da mãe. Essa voz eu conheço. A minha mãe colocava lá a transmissão do meio do dia e o Ravi ficava ouvindo, ficava lá saltando lá. Uma bênção do Senhor. Eu estive no primeiro aniversário do Ravi, bênção de Deus. Então, na família de alguém que está aqui, vai sim ficar grávida esta mulher. Na verdade, eu já vejo a caminho a vitória. Toma posse da bênção e descansa o coração. Na hora que a mulher contar para você, na hora que esse parente contar para você, você vai ficar meio que assustada. Amém? Ok? Gente, a pessoa revelada não é alguém que já contou para você, é alguém que vai contar ainda. Ok? Não aconteceu ainda. É o que vai acontecer. Ok? Mas, você que já aconteceu na vida de alguém aí, confia no Senhor, porque Ele também pode cuidar desta pessoa. Ok? Amém? Hoje, em nossa igreja, é a última quinta, e hoje
é o dia de orarmos pelos aniversariantes do mês de maio. Então, todos os aniversariantes de maio, esteja na nossa igreja. Você que é membro, você que é congregado, pertence a uma outra igreja, você que faz campanhas em nossa igreja, pode estar com a gente lá hoje, no estudo. Depois do estudo, nós vamos ter uma oração e depois da oração, nós vamos ter ali aquele momento de confraternização, onde nós cantamos parabéns, oramos e cantamos parabéns para os aniversariantes do mês de maio. Amém? Deus abençoe vocês. Isso, Deus abençoe os irmãos, as irmãs. E é interessante, eu sempre pego no pé dos membros da nossa igreja, porque se eu pudesse, nós pudéssemos, nós faríamos um bolo para cada um deles, no aniversário deles. Mas como não temos condições, porque é muita gente, não tem condição de fazer. Então nós fazemos uma vez por mês, na última quinta-feira do mês, nós fazemos esse momento. Eu, conversando com os meus colegas, eu não encontrei nenhuma igreja aqui que faz isso. Eu não encontrei nenhuma que faz isso para os membros todo mês. Eu não encontrei. Eu encontrei a nossa. E os nossos irmãos, teve uma que eu falei assim, foi poucas pessoas do aniversariante, foram só 2 pessoas. Eu falei, coloquei no meu coração, esse vai ser o último. E no meu coração era como se eu estivesse falando assim, tomara que não vai ninguém hoje, sabe? Porque eu estava virado com os irmãos, sabe? Eu contei isso para eles. Eu estou falando isso para vocês aqui porque eu falei para os membros da igreja depois. Aí eu falei, tomara que não vai ninguém, que aí eu cancelo, aí eu motivo para me cancelar. Aí, gente, foi um aniversariante. E esse aniversariante, o Genilson, cooperador Genilson. Aí o Genilson ficou numa felicidade danada. Quando eu vi a felicidade dele, aquele bolo, e só estava ele sozinho, aí ele falou assim, eu nunca tive um aniversário, eu nunca tive um bolo de aniversário, eu nunca tive. E Deus, o primeiro aqui, Deus permitiu vir só eu aqui para comemorar. Na hora que ele falou aquilo lá, que ele nunca teve um aniversário, um bolo de aniversário, me quebrou no meio. Quando ele... me quebrou no meio, sabe? Aí... Antes, quando eu vi ele lá, eu falei assim, por que ele veio? Por que ele veio antes? Por que ele veio? Por que ele veio? Mas quando ele falou isso, quando ele deu o depoimento dele lá, todo emocionado, uma maior alegria, porque o aniversário ficou só dele. O bolo ficou só pra ele, sabe? Aí, na hora que ele falou isso, com os olhos lacrimejados ali, que nunca tinha tido um bolo, nunca tinha tido uma festa de aniversário, me quebrou no meio, sabe? O senhor falou assim, não é tu que manda não, sou eu. Me quebrou, gente. Então assim, então a nossa igreja ela faz, são poucas, né? Se algumas começaram, pelo menos os pastores que eu conheço aqui, ninguém faz. A maioria que eu conheço, ninguém faz. A nossa igreja que faz. Então, isso aí é um carinho que nós temos pelos membros, né? Então você que é membro que está ouvindo aqui, para de mimimi. Para de mimimi. Para esse negócio. Vai para o estudo, vai para a escola bíblica aí. E no final recebe as orações lá. E eu chamo aqui não só aniversariante, mas você que também, que é membro, né? Vamos lá comemorar com os irmãos lá. Nós estamos na arca, irmão. A arca de Noé. Tem uma bicharada danada na arca de Noé. Tem porco espinho, tem cobra, tem anta, tem preguiça, tem burro, tem boi, tem tudo na arca de Noé. Vou parar de falar o nome dos bichos aqui, senão... E todo mundo tinha que aprender a conviver dentro da arca ali. Isso aí.
Deus abençoe. Irmãos, Deus abençoe vocês. Tá? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus, desde agora e para sempre. Amém. Amém, Senhor Jesus. Está terminado em nome de Jesus.